Você já se perguntou o que acontece quando a lógica falha, até mesmo para quem vive cercado por ela? Policiais são treinados para manter a calma, agir com racionalidade e buscar explicações concretas. Mas o que fazer quando nem a lei da física parece colaborar? Hoje, você vai conhecer 2 relatos sobrenaturais contados por agentes da lei. Histórias que não foram feitas para os relatórios oficiais, mas que ainda rondam a mente de quem as viveu. Experiências que desafiaram o que eles acreditavam ser possível e que até hoje permanecem sem resposta. Se você gosta de histórias reais e misteriosas como essa, já deixa o like e se inscreve no canal. Aqui você vai encontrar o tipo de relato que poucos têm coragem de compartilhar, mas que merecem ser ouvidos. Relato 1. O homem na estrada secundária. Era por volta das 2 da madrugada quando o soldado Paulo fazia sua patrulha noturna em um trecho menos movimentado da rodovia 319, no interior de São Paulo. A neblina estava baixa e o rádio em silêncio, o que o deixava mais atento do que de costume. Ele gostava de dirigir em silêncio nessas horas, com os faróis cortando o escuro e a paisagem rural passando lenta. Foi então que ele o viu. À frente, bem no acostamento, um homem parado com roupas escuras e uma expressão que, mesmo à distância, parecia deslocada. O rosto estava imóvel, sem qualquer reação à aproximação da viatura. Paulo reduziu a velocidade, pronto para fazer o atendimento. Achou que poderia ser algum morador da região, com problemas ou até alguém pedindo socorro. Mas ao chegar mais perto, Paulo viu que algo estava errado. Muito errado. A figura parecia fosca, como se não estivesse totalmente ali. O rosto não tinha detalhes, como se fosse um molde inacabado. O mais estranho foi que, mesmo com os faróis apontados diretamente para ele, o homem não projetava sombra alguma, nenhuma. Com a mão já no rádio para pedir apoio, Paulo se virou rapidamente para relatar o ocorrido. Mas quando voltou os olhos para a estrada, o homem havia desaparecido. Não correu, não se escondeu, apenas sumiu. Ainda em marcha lenta, ele encostou a viatura e desceu com a lanterna, vasculhando a mata ao redor. O acostamento, até mesmo a estrada em si. Nada, nenhum rastro, nem pegadas. A grama não estava amassada, nem sinal de alguém ali. E o mais estranho, o sensor de presença do carro, que às vezes apitava por animais ou movimento perto da viatura, havia travado no vermelho pouco antes de ele parar. Como se algo estivesse de fato muito próximo, mas invisível. Nos dias seguintes, Paulo decidiu comentar informalmente o caso com um parceiro mais antigo, que apenas abaixou a cabeça e respondeu: "Naquela curva ali, não é o primeiro a ver, não. Teve gente que viu esse homem há mais de 20 anos atrás, e sempre na mesma posição, nunca fala nada, nunca se move." Desde aquele dia, Paulo evita aquela estrada nas madrugadas. Não há explicação que o convença de que foi apenas cansaço. A imagem daquele rosto sem feições ainda o assombra nos momentos de silêncio, e a ausência de sombra para ele é o que mais o perturba, porque tudo tem sombra, exceto aquilo, e talvez, só talvez, ele tenha se deparado com algo que nunca deveria ter sido visto. Relato 2. A voz no cofre. A segunda história foi enviada de forma anônima, mas sabemos que veio de um policial civil da cidade de Curitiba, chamado apenas de G. Ele trabalhava no plantão noturno de uma delegacia antiga, no centro histórico da cidade. O prédio era uma construção dos anos 40, com várias reformas mal feitas ao longo dos anos, mas ainda mantinha parte da estrutura original, inclusive o antigo cofre da delegacia, hoje fora de uso. Naquela noite, G estava sozinho na recepção,
já que o investigador de plantão havia saído para uma diligência rápida. Ele decidiu revisar alguns boletins de ocorrência e tomar um café. Tudo estava calmo, até demais. O silêncio era tão espesso que dava para ouvir os próprios passos ecoando nos corredores. Por volta das 3h15 da manhã, enquanto preenchia um relatório, G ouviu algo que o fez parar imediatamente. Uma voz, vinda do fundo da delegacia. Uma voz masculina, baixa, arrastada. Dizia algo incompreensível, como se repetisse uma frase de forma lenta, quase preguiçosa. Como se fosse um disco antigo girando errado. Inicialmente pensou que alguém havia entrado. Pegou a lanterna e desceu até a área dos fundos, onde ficava o velho cofre abandonado. Ao se aproximar, percebeu que a voz vinha exatamente dali, de dentro do cofre. Mas aquilo era impossível. O cofre estava trancado há décadas, sem chave, sem mecanismo funcional. E não havia nada dentro dele. Ao menos, não deveria haver. Com o coração acelerado, ele colocou o ouvido na porta de ferro e ouviu claramente a mesma frase, agora repetida com mais clareza. Eu não fui embora. Foi nesse momento que ele recuou, instintivamente. A frase se repetiu uma última vez. Depois, silêncio absoluto, como se o som tivesse sido desligado do nada. Assustado, G voltou para a recepção e ligou para o investigador, pedindo que retornasse o mais rápido possível. Quando o colega chegou, vasculharam a delegacia inteira. Nada. Nenhum indício de invasão, nem vozes, nem som algum vindo do cofre. E, é claro, quando ele encostou o ouvido ali de novo, só o silêncio metálico. Nos dias seguintes ele tentou racionalizar. Talvez tenha sido um som externo, uma interferência, mas o prédio é de concreto grosso. Aquilo veio de dentro. Ele tem certeza. Foi então que um escrivão mais velho, ao ouvir a história, mencionou algo que G nunca esqueceu. O antigo delegado da unidade nos anos 70 teria se trancado sozinho naquele cofre por horas, durante um colapso nervoso. Ao sair, teria dito palavras semelhantes. Eu não fui embora. 2 semanas depois, se suicidou. Desde então, G pede para não fazer mais o turno da madrugada. Diz que prefere ficar com o trânsito, com barulho, com confusão. Porque o silêncio é onde aquelas vozes reaparecem. Você percebeu? Nenhuma dessas histórias envolveu fantasmas voando, objetos se movendo sozinhos ou cenas espetaculares de filmes. Foram situações simples, sutis, mas que deixaram marcas profundas em quem as viveu. Às vezes, o mais assustador não é o que grita, é o que sussurra no escuro. Esses policiais, acostumados com o pior da realidade, viveram momentos em que o real deixou de fazer sentido. E o sobrenatural, mesmo sem aviso, se fez presente. Talvez o que mais assuste seja justamente isso, o inesperado, a quebra da normalidade. E agora, eu quero saber o que você achou desses relatos. Você acredita que essas histórias foram reais? Já passou por algo parecido? Deixe seu comentário. Talvez sua experiência também precise ser contada aqui. Se você curte esse tipo de conteúdo, aproveita e já se inscreve no canal. Deixa seu like e ativa o sininho para não perder os próximos relatos. Aqui, toda noite pode ser uma porta para o desconhecido.